né, um dos maiores rivais, o Flamengo, que estão meio Corinthians também, enfrentando Copa do Brasil, se encaminhando para a final de Copa do Brasil, Flamengo também, chegando em final de Intercontinental, e a gente aqui acompanhando tudo e pensando que não ganhamos absolutamente nada na temporada. Assim, é melancólico, horroroso o que está acontecendo. Não aguento mais isso, Lugol. Para mim, assim, já foi melancólica, angustiante a nossa final de temporada, acompanhar os nossos rivais lutando por títulos e os nossos guerreirinhos de férias, curtindo aí viagens pelo mundo. Lastimável, Lugol, assim, impressionante. Estou terminando o ano muito triste. Acho que ajudou, esse goleiro aceitou, velho. Ah, que caramba, velho. Não é possível, cara, tomar um gol desse ridículo. Felizão. Tomara que o Flamengo vença, velho. Tomara que o Flamengo seja campeão mundial. Eu já falei que tô torcendo pro Flamengo aqui por dois motivos. Primeiro que a gente tem que largar a mão de ser clubista e Flamengo é Brasil no Mundial. Chega mais nação, seja muito bem-vindos mais uma vez, galera, ao nosso canal trazendo mais um corte. Então, se você é novo, já vai deixando aquele like, se inscreva, ative o sino e sempre compartilhe nossos vídeos com seus amigos, galera. O Flamengo ganhando o título é para provar que você, torcedor do Palmeiras, que ficou lambendo o Abel, mostrar que o jogador que chega jovem aí não é tão importante a figura de um treinador. Tendo jogador de qualidade, tendo jogador de capacidade técnica, são eles que decidem dentro de campo. Agora, se você inventa, se você tem um professor Pardal no banco de reserva, que coloca atacante bom para marcar lateral, que você que não sabe escolher jogador, que contrata um monte de bagre, um atrás do outro, tá aí, ó. Vou colocar todos eles, ó. Vê se o Flamengo contrataria, André. Pode até contratar, mas já teriam dispensado. Contratou. Mas estaria dispensado já. Ó, Riai. Tá lá no Mundial, contratou. Aníbal Moreira. O Flamengo contrata mais gente boa do que gente ruim. Aí eu concordo contigo. Mas contrata bagre também. O Royal é um bagraço. Mas ele se livra, André. Olha a quantidade. Escalar esse Plata eu acho um absurdo. O Luiz Araújo não jogar e jogar Plata. Sinceramente, eu acho esse Plata horroroso. Ele tropeça nas pernas. O Carrascal, bem discreto, e o Arrascaeta é o diferencial do Flamengo, se chama De Arrascaeta. Joga demais, Lugol. Ó, deixa eu ler aqui. Então, rapaziada, vamos deixando o like. Tem 8.000 pessoas ao vivo, uma audiência espetacular. Se você não deixou o like, rapaziada, deixa o like, se inscreva no canal. Estamos fazendo o pós-jogo de Flamengo 2, Pirâmide 0. O Flamengo brincou e minha preocupação maior é o Flamengo ganhar esse Mundial e vai ser o pior ano da história da Sociedade Esportiva Palmeiras. Ainda mais porque se o Corinthians ganha a Copa do Brasil, daqui a pouco a gente vai falar de Corinthians e Cruzeiro, que para mim o Corinthians já está na final da Copa do Brasil. E esse Vasco não inspira a menor confiança. Sem brincadeira. O Fluminense eu acho que teria mais possibilidades de vencer o Corinthians do que esse Vasco. Esse Vasco é horroroso, tem chance, Lugol. Mas o Fluminense tem chance de virar ainda, Lugol. Não acabou. Tem o segundo jogo, né? O Vasco é horroroso. Mas, por exemplo, tem um jogador que eu adoro no Vasco da Gama. Eu acho o Ryan um baita jogador, futuro brilhante. Só que tinha que, assim, ele renovou com o Vasco, né? Que já sabe que está tendo assédio para contratar o jogador. Já que a nossa presidente é vascaína, Vasco, ela é Vasco, né? A Leila é Vasco. Ela não é Palmeiras, é Vasco. Pô, tenta conversar com o Pedrinho, já que eles vão querer patrocinar o Vasco, né? Já está em conversa com o Lamarca, é o Lamarca que está conversando com o Vasco, né, Lugol? Então, assim, já que eles estão conversando com o Vasco... Olha, ela é capaz de pegar saco e o Danilo fechou o placar 2-0 pro Flamengo, tá bom? Esse é um belo zagueiro. Puta, André, o Flamengo tem... Ó, o Flamengo, o grande diferencial do Flamengo esse ano, de verdade, é a defesa. Eles arrumaram a defesa. Eles arrumaram, e a gente sempre falou, hein? A gente falou, o dia que o Flamengo arrumar a defesa... Era o calcanhar deles, né? Era o problema do Flamengo, que tinha Davi Luiz. Eles tinham muito cobrão na defesa e que não jogavam só nada. Nome. Lembra? Era só nome. Era o Davi Luiz, Rodrigo Caio. A partir do momento que o Flamengo ajeitou a defesa com jogadores com mais vitalidade, a chegada do Léo Ortiz, do Danilo, do Léo Pereira, a própria lateral esquerda com jogadores jovens, Alexandro, o Ayrton Lucas, que era quase que uma unanimidade no Flamengo, virou terceiro reserva. Virou reserva. Ou seja, o Flamengo ajeitou a defesa. Ou seja, André, o Flamengo recebeu o feedback e olhou. O Flamengo fez análise de desempenho. O Palmeiras não tem a humildade de identificar os problemas dele.
É sempre a arbitragem, o campo, o adversário, a torcida. O Abel terceiriza a culpa que era dele. E o Flamengo não terceirizou a culpa. Identificou que o setor defensivo era o calcanhar de Aquiles, foi buscar uma defesa totalmente nova, dispensou, né? Davi Luiz. Experiente, mais nova, André, com vitalidade. Mas experiência com vitalidade, né, Lugó? E juntar os dois. É isso. Por exemplo, o Alexandre não é nenhum Roberto Carlos, ok. Mas ele não é Jefité, né, Lugó? É essa a diferença. Ele não é nenhum Roberto Carlos, mas ele não é Jefité, entendeu? Na lateral direita, é outro jogador que é altamente regular. André. Você acha que isso aqui, só de olhar isso, você acha que isso aqui é jogador de bola? Mas você está sendo preconceito. Você acha que Jefité... Hora que chega, você brinca, se eu sou treinador, me chega Jefité, eu falo, meu amigo, vai treinar na base, depois você volta pra cá, né? Não dá pra ter um jogador Jefité com um clube que investiu 700 milhões de reais, me chega Jefité pra ser o reserva do Piquerez, que não tá jogando absolutamente nada. Aí você vem Jefité, o Flamengo com 3, e bem feito pro Vinha também, ficou tirando sarro do Palmeiras, não tem Mundial, se lascou, Vinha, você vê, tira sarro, tem um cara lá em cima que olha, Vinha, chupou, Vinha. Aí o Flamengo tem Alexandre e Ayrton Lucas, né? O Palmeiras tem o Jefité e o Piquerez, que parece um armário sem rodinha. Precisa passar um óleo WD para ele conseguir fazer a curva. Lugó, o que aconteceu com o Piquerez? Estava jogando na Escócia, Lugó. Na Escócia, Lugó. Na Escócia a única coisa que de bom é a cachaça e a gaita de fone, Lugó. Estava jogando na Escócia, Lugó. Mas estava jogando na Escócia. Quer dizer, os caras vão buscar jogadores que se assusta de onde eles vão buscar esses jogadores. É assustador. É assustador, Lugó. Na Escócia. Enquanto isso tá aí, ó. Na Escócia. E o Danilo, André, o Danilo veio de graça pro Flamengo, de graça. Fez o gol do título da Libertadores e hoje um gol importante que deu tranquilidade pro Flamengo brincar no segundo tempo, brincar. Você vê? Agora, é jogador experiente, né, André? Você olha pro cara, jogador com fome. O cara é experiente, com fome de ganhar. Os caras que o Palmeiras pega, André, é uns caras, e tudo numa bolha, né? Ele se acha a torcida do Flamengo cobra. A grande diferença de Flamengo e Corinthians, que são os clubes que devem levar os maiores títulos. Para mim, o Corinthians é campeão da Copa do Brasil, infelizmente. Eu não queria que isso acontecesse, mas para mim, hoje, dia 13 de dezembro, o Corinthians é o favorito para ganhar a Copa do Brasil. Infelizmente. Sabe por quê? Porque tem uma torcida que cobra. Os jogadores do Corinthians, André, eles não recebem salário, mas eles jogam com uma vontade, jogam pelo escudo. Torcida, eles sabem, né, a grandeza do... Eles são cobrados. A torcida cobra os caras, eles entram com medo. Os jogadores do Corinthians entram com medo e falam, se eu não fizer alguma coisa aqui, eu tô ferrado. A do Palmeiras, não. Ele sabe que se ele entrar e não fizer alguma coisa, vai ter corredor verde, vai ter o mantra, vai ter tudo. São mal acostumados. A torcida do Flamengo cobra, André. Quando os caras não entregam, meu Deus, os caras não conseguem nem entrar no Ninho do Urubu pra treinar. O técnico não põe todo mundo embaixo da asa dele, o nosso técnico? Quero ver aquele que vai falar que nós fizemos uma péssima temporada. Não, cara, você foi vice-campeão em tudo que é título. Você foi vice-campeão com 700 milhões de investimento. Ele passa a mão na cabeça de todos. Lugó, o Palmeiras é o jardim da infância. É um bando de criança mimada. O Palmeiras é o jardim da infância, Lugó. O jardim da infância do Colégio Arquidiocesano. Um bando de criança mimada que não sabe a hora que as coisas apertam, ficam tudo chorando lá no pátio com o dedo na boca. Mas é verdade. Então, só pra gente comentar aqui, o jogo que eu assisti de Corinthians e Cruzeiro, o time do Cruzeiro é melhor tecnicamente, você vê que é, mas a vontade com que os jogadores do Corinthians entram em campo, o estilo, o tipo de jogador, o perfil, sem brincadeira, o tal do Pirulo lá da zaga do Corinthians, o tal do Gustavo Henrique, André, ele chega com uma gana, não é Jefité, meu amigo, não é Jefité, o Gustavo Henrique, o Garro, o Depay, o Memphis e os quatro, Lugó, os quatro da frente. Os quatro da frente, para mim, são muito melhores do que o do Cruzeiro. Esse Matheus Pereira, para mim, é um Veiga de bigode, é um Veiga de cabelo desbotado, Lugó. É jogadorzinho. Esse Matheus Pereira é jogadorzinho, Lugó. É jogadorzinho. Joga de 10 jogos, ele joga um bem. Sabe, inacreditável. Vai ser o Arthur Jorge, o técnico do Cruzeiro. O Gogó Oficial Gogó pode ficar despreocupado que o Flamengo não vai passar esses 2 jogos no fax e falar que é mundial daqui 50 anos. Sai fora. Vocês vão perder do PSG, pelo amor de Deus. Quero ver eles quarta-feira aqui de volta. Vão tomar uma sacudida do PSG e depois vão ficar tudo chorando aqui na live. Karina,
Diminui um pouquinho o seu áudio, cara, um pouquinho só. Uma almofada do Gil, olá pessoal, será que o senhor Abel vai ter... Ofensivas, né, articulando, mas assim, sem fazer força, enfrentou aí o Cruz Azul, Pirâmides venceu com tranquilidade, tá na final do Intercontinental, é impressionante, assim, e a tristeza, né, Lugo, assim, para mim, olha, o pior vencendo pra gente, assim, ver o nosso maior rival, né, um dos maiores rivais, o Flamengo, que estão meio Corinthians também, enfrentando Copa do Brasil, se encaminhando para a final de Copa do Brasil, Flamengo também, chegando em final de Intercontinental, e a gente aqui acompanhando tudo e pensando que não ganhamos absolutamente nada na temporada. Assim, é melancólico, horroroso o que está acontecendo. Não aguento mais isso, Lugol. Para mim, assim, já foi melancólica, angustiante a nossa final de temporada, acompanhar os nossos rivais lutando por títulos e os nossos guerreirinhos de férias, curtindo aí viagens pelo mundo. Lastimável, Lugol, assim, impressionante. Estou terminando o ano muito triste. Vamos comentar um pouquinho aí sobre a vitória do Flamengo contra o Pirâmides. Flamengo, portanto, está na final da Copa Intercontinental, vai enfrentar o PSG. Curioso, né? Porque a equipe europeia fica ali como se tivesse sentado em um trono, em um reinado, esperando os outros se duelarem ali para ver quem chega na final contra ele. Eu acho isso uma incoerência muito grande por parte aí da FIFA, da comissão organizadora. Já falei que quando mudou o formato e foi anunciado isso, falei a mesma coisa, achava um absurdo. Eu sou um torcedor aí rival do Flamengo, mas o que é certo é certo. E na minha visão não faz sentido nenhum as outras equipes se duelarem ali. Enquanto isso, o PSG fica apenas com o compromisso já de estar na final. Porém, eles fizeram isso como uma barganha, uma moeda de troca para ter um apoio ali por causa do Mundial de Clubes, né, da Copa do Mundo de Clubes, que acontece agora de 4 em 4 anos. E, lamentavelmente, quem dão as cartas são eles e é dessa forma. Então, toda a equipe brasileira que quiser vai ter que ser assim. Se não quiser, é só não participar. Infelizmente, essa é a realidade, né? As equipes sul-americanas, elas não têm muito poder de argumentação e poder de voto. Mas, por falar em equipes sul-americanas, hoje a gente teve a oportunidade de mais uma vez ver aí o futebol brasileiro contra o futebol egípcio. Mais uma vez, duas batalhas aí de continente, né? Tivemos o continente sul-americano versus o continente africano. E assim, vocês perceberam que o nível técnico existe um abismo de diferença. Principalmente quando a gente fala da equipe egípcia, né? A equipe do Pirâmides, que é uma equipe relativamente nova. É uma carta nova aí. É uma equipe que passa por uma estruturação recente. Tem conseguido se organizar de diversas formas, recebeu alguns aportes, alguns investimentos, então tem surpreendido ali na sua região com alguns resultados, mas ainda é uma equipe tecnicamente muito limitada. Embora teve aí a sorte de disputar uma Copa Intercontinental, o Flamengo é uma equipe muito mais forte, muito mais preparada, e deu pra gente perceber pelo jogo de hoje como que foi. O retrato do jogo de hoje, ele não foi muito diferente do que todo mundo esperava, né? Todo mundo já esperava ali que o Flamengo seria uma equipe mais impositiva, mas eu confesso para vocês que eu achei o Pirâmides muito, mas muito retrancado. Praticamente o meio-campo e até um pouco ali avançado ao meio-campo, o Pirâmides ele não oferecia resistência para o Flamengo trafegar. As resistências, elas começavam quando o Flamengo chegava próximo da grande área. Aí sim, o Pirâmides basicamente colocava uma linha com dois jogadores intercalados entre si, e você tinha basicamente ali um muro de proteção contra o gol da equipe egípcia. Muro de proteção esse que era difícil do Flamengo conseguir avançar, do Flamengo conseguir perfurar. Foi numa jogada ali de bola parada, né, um lance aéreo, um cabeceio do Léo Pereira que sai o primeiro gol do Flamengo. Mas do resto, era basicamente ataque versus defesa. Era esse o retrato do jogo. O Pirâmides
não tentava contra-ataque, não tentava tirar o domínio de bola do Flamengo. O Pirâmides tinha uma marcação numerosa, mas não era uma marcação justa. Várias e várias vezes você via jogadores do Flamengo ali driblando 2, 3 jogadores do Pirâmides tranquilamente. Então muitas e muitas vezes os caras tiveram que contar com a sorte do número de jogadores dentro da área. Dava aquele bate-rebate, o goleiro às vezes já estava batido, mas a bola acabava acertando ali algum jogador. Mais tranquilo do que foi o primeiro jogo contra o Cruz Azul, e realmente foi. O Flamengo jogou bola, o Flamengo dominou o jogo, o Flamengo meteu 2-0, 2 gols de bola parada, né? E um deles, inclusive, do Danilo, né? Numa paulada de cabeça, velho. Que gol aquele, velho. Pô, louco, parecia um chute de fora da área. Na verdade foi dentro da área, né? Mas foi uma cabeçada forte que ele deu ali. Ele que foi o herói da Libertadores, fez o gol contra o Palmeiras também, de uma bola cruzada de cabeça, né, cara? Então, parabéns aí pro Flamengo, que chega na final do Intercontinental, do Mundial, e aí coloca o Brasil no lugar onde ele deveria se manter sempre, né? Porra, não precisava jogar tanto assim pra chegar nessa final, cara. Os caras, sei lá, né, velho? Sacanearam com o Brasil nessa daí, viu? Mas tudo certo, o Flamengo foi lá, fez o que tinha que fazer e agora chegou na final contra o Paris Saint-Germain, considerado aí por muitos o melhor time do mundo, né? Se bem que quem foi campeão lá da Copa do Mundo o ano passado foi o Chelsea, em cima dos caras, né? Mas mesmo assim, eles consideraram aquilo como uma pré-temporada, né? Eles são metidos, né? Vamos ver, né? Agora teve a informação do Paris Saint-Germain aí, de que apesar de eles não considerarem, né, esse Intercontinental como algo importante, pelo menos é o que sempre vem essa notícia da Europa, o Paris Saint-Germain, segundo informações ali dos caras que estavam transmitindo o jogo, ele poupou vários titulares, parece que foi só com 4 titulares no último jogo do Paris Saint-Germain aí, né? Por quê? Com certeza para pegar aí a final do Intercontinental e vai pegar o Flamengo, né? O Luiz Henrique tinha falado que não queria pegar o Flamengo, preferia o Pirâmide, vai pegar o Flamengo. E o Felipe Luiz foi lá e rebateu, né? Falou que também que não queria pegar o Paris Saint-Germain na final, mas que o Paris Saint-Germain ainda tinha essa folga de esperar e poder escolher, né? Se pudesse escolher mesmo, poderia, mas tá lá, tem essa, ele pode torcer para quem poderia chegar, né? Coisa que o Flamengo não teria como, teria que disputar e chegar na final e já certo com o Paris Saint-Germain por essa imposição aí da FIFA. Eu acho que um privilégio que não deveria ter em lugar nenhum do mundo, em lugar nenhum, em área nenhuma, não tem que ter privilégio. Todo mundo tem que ter as mesmas condições para chegar lá no topo, na minha opinião. Vamos que vamos. Então o Flamengo jogando muito bem hoje, dominou o primeiro tempo inteiro contra os caras, fez 1-0. Aí no segundo tempo o Piramides veio pra cima, né? Começou o jogo a todo vapor, tentando fazer gol no Flamengo, indo, chutando, correndo, brigando pelas bolas, mas aí o Flamengo que fez o 2-0 ali no começo do segundo tempo com o Danilo e deu uma apagada um pouco nos caras, eles continuaram tentando, tudo mais. O Flamengo foi bem superior, conseguiu se defender bem, teve contra-ataque a favor. No final entrou o Pedro e entrou bem pra caramba. Ninguém esperava o Pedro entrar nesse jogo, né? A gente já estava achando que ele ia entrar só na final. O próprio Felipe Luiz tinha falado isso, mas faltando 5 minutinhos ali, colocou o Pedro para dar um pouquinho de ritmo para ele, dar uns minutos, e ele quase fez gol, hein? 2 jogadas ali, quase fez gol. Então o Pedro mostrando que já está em forma, hein? Já está em forma e provavelmente pode entrar já jogando contra o Paris Saint-Germain. Vamos aguardar. Você dando uma olhada, o Flamengo hoje entrou com Rossi, Varela, Danilo, Léo Pereira, Alexandro, Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, Carrascal, Everton, Cebolinha. Aí, tá meio estranha essa escalação aqui. Vamos lá de novo, né? Vamos, filho. É hoje. Ou ganha ou ganha. 1-0, então. Vamos ver se no segundo tempo melhora. Bora pro segundo tempo. Boa bola, boa bola. Ah, valeu. Melhorou. Tá melhor que o primeiro tempo, mano. Conseguiu já chegar uma no gol aí. Vamos ver se melhora esses pirâmides aí. Bora. Ah, mais um, velho. Velho. Oh, vai tomar no rabo, velho. Toda vez essa jogadinha lá no segundo pau
Os caras fazem gol, mano. Ah, não é possível, velho. E o goleiro aceitou. O goleiro... É o time das múmias mesmo. É o time... Só tem múmia nesse time aí, cara. Não é possível. O maluco cabeceou de novo sozinho. Agora foi o Danilo. De novo sozinho. O goleiro ficou olhando. Aí ó, o técnico tá assim, ó. O que tá acontecendo? Ah, tomar no rabo, rapaz. Esse time de múmia aí. Olha lá, o cara sozinho de novo pra cabecear e o goleiro me aceita o bagulho, velho. Meu trabalho é fácil porque eu... Ah, beleza, o Arrascaeta não fez gol hoje, mas deu 2 passes. E aí? Ah, se lascar, mano. Esse time dos pirâmides aí. Vai tomar no... Ah, mano, é foda, velho. Vai golear esse time aí, mano. Tá louco, cara. Tá louco, mano. Os caras sei lá, tá pensando no faraó lá nas pirâmides lá, cara. O goleirão ajudou. Lógico que ajudou. Esse goleiro aceitou, velho. Ah, que caramba, velho. Não é possível, cara, tomar um gol desse ridículo. Olha lá. Olha o Plata agora. Agora é o Plata, ó. Nossa, humilhou o cara. Vamos, gente. Tira a bola daí, fi. Boa. Não vai deixar chutar não, rapaz. Vamos, gente. Meu Deus do céu. Ó, Arrascaeta agora, ó. Nossa, fez tudo certinho, mas não apareceu ninguém pra chutar. Ainda bem, cara. Ainda bem, velho. 59 minutos, 2-0 Flamengo. Flamengo pressionando, querendo chegar no terceiro gol. E se duvidar, vai chegar mesmo, velho. Porque esse time do Pirâmide aí, velho, é só múmia dentro do campo. Ficar tudo um bando de burro. O Alexandro e Cebolinha saindo, entrando o Bruno Henrique e o Ayrton Senna. Ó, galerinha, pra quem tá assistindo o vídeo aí, já deixa nos comentários, mano. Porque o Flamengo não tá fazendo mais nada agora nesse fim de jogo aí, 84 minutos. Já tá controlado, o time dos pirâmides aí não consegue fazer nada. Vai só soltar a coxa mesmo. É isso aí, nação. Ficamos por aqui, galera. E esse foi mais um corte trazendo pra vocês. Então, se você é novo, deixe seu like, se inscreva, ative o sino e sempre compartilhe nossos vídeos com seus amigos. Vamos deixar na descrição desse vídeo o link dos canais da Turma do Amendoim, o Pina Porco, Deixa o Palmeirense Falar e também o react do Corneta. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo.